Eu aluguei um apartamento de luxo na praia para comemorar o meu aniversário e paguei absolutamente tudo do meu próprio bolso. Convidei minha mãe, meu pai e minha irmã porque, no fundo, eu ainda acreditava que um dia eles iriam me enxergar como parte da família. Mas assim que chegamos, minha mãe olhou para mim e disse, com todas as letras, "Você pode dormir no chão." Eu e seu pai ficamos com a suíte, e sua irmã precisa de um quarto só para ela. Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente virou. Eu não discuti. Eu não gritei. Eu só sorri, e comecei a planejar cada detalhe do que aconteceria naquele final de semana. Eles achavam que estavam no controle, mas estavam prestes a descobrir quem eu realmente sou. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu sempre soube que ocupava um lugar diferente na minha própria casa, não o de filha, mas o de sogra. Enquanto minha irmã, Bianca, era tratada como a joia preciosa da família, eu era a opção esquecida, a que tinha que entender, ceder e se contentar com o mínimo. Cresci tentando conquistar um lugar que nunca existiu, e demorei anos para entender que amor não se implora. Aos 28 anos, após muito trabalhar e construir minha independência, decidi fazer algo por mim pela primeira vez, comemorar o meu aniversário do jeito que eu merecia. Aluguei um apartamento de frente para o mar, em Balneário Camboriú, pagando quase R$ 12.800 pelo final de semana, com piscina, varanda gourmet e 3 quartos. Convidei meus pais e minha irmã acreditando, de forma ingênua, que talvez aquela viagem pudesse finalmente aproximar a família. Achava que, longe de casa, longe das comparações e preferências, talvez fossemos, enfim, apenas uma família. Minha mãe chegou primeiro, usando aquele perfume enjoativo e uma postura arrogante como se tudo ali lhe pertencesse. Meu pai carregava as malas de Bianca enquanto ela entrava filmando tudo para postar no Instagram, como se o apartamento estivesse no nome dela. Eu tentei ser cordial, querendo manter o clima agradável. Disse que a suíte tinha vista para o mar, o segundo quarto tinha cama queen e o terceiro era menor, mas confortável. Antes que eu terminasse, minha mãe deu um sorriso que me gelou por dentro e decretou, "Você pode dormir no chão da sala. Seu pai e eu ficaremos na suíte. E a Bianca precisa do quarto só para ela, imagina dividir com você." Ela falava como quem informava algo óbvio, como se eu fosse a intrometida. Bianca concordou com um aceno preguiçoso, "Claro, mãe, tenho live amanhã cedo, preciso de silêncio." Naquele instante, tudo dentro de mim mudou. Eu poderia ter ficado em choque, chorado, discutido, pedido respeito, mas eu apenas sorri. Não o sorriso submisso de sempre. Um sorriso que até eu mesma estranhei, silencioso, frio, definitivo. Eu tinha alugado o apartamento. Eu tinha pago cada centavo. Eu tinha preparado tudo para que aquele final de semana marcasse minha nova fase da vida. E marcaria. Só não da forma que eles imaginavam. Minha mãe continuou distribuindo ordens pela casa, abrindo armários, reorganizando gavetas, assumindo o controle como se aquele apartamento fosse dela. Meu pai, como sempre, silencioso, apenas concordando com tudo. Bianca correu para a suíte antes mesmo de tirarem as malas do carro, como se fosse seu direito natural. Eu os observei com calma, memorizando cada detalhe de comportamento, cada frase, cada olhar de desprezo. Pela primeira vez, não senti dor, senti clareza. Eles não estavam ali para celebrar meu aniversário. Estavam ali para usar o conforto que o meu dinheiro proporcionava. Como sempre fizeram. Mas naquele final de semana, eles teriam exatamente o que achavam que mereciam, só que sob a minha perspectiva. Enquanto eles se apropriavam do apartamento, eu caminhei até a varanda, sentindo a brisa do mar. Não estava ferida, estava em paz. A vida tinha me ensinado muito sobre rejeição, mas também sobre estratégia. Em 28 anos, nunca tive espaço na família, mas agora tinha algo ainda melhor, o poder de decidir quem teria espaço na minha vida. E naquele feriado, cada atitude deles teria consequências. Consequências que eu não avisaria, não explicaria e não justificaria. Eles estavam prestes a descobrir que quem sempre agiu como filha descartável não era fraca, apenas estava em silêncio demais.
o final de semana havia começado. E eu estava pronta. Eu poderia ter discutido, poderia ter dito que aquele apartamento era meu, que eu tinha alugado, pago e planejado cada detalhe. Mas qual seria o impacto? Eles teriam reclamado, me chamado de exagerada, dramática, ingrata, sempre foi assim. Então, ao invés disso, deixei que acreditassem que tinham vencido. Às vezes, a maior vantagem está em deixar o inimigo achar que está no controle. Fui até o carro ajudar com as malas, algo que, anos atrás, eu teria feito na esperança de ser notada, mas dessa vez fiz apenas para observar. Na mala da minha mãe havia um vestido novo com etiqueta, provavelmente comprado com o cartão do meu pai. Na mala de Bianca, caixas de cosméticos caros, tripé para gravação e um look diferente para cada dia da viagem, tudo para mostrar perfeição nas redes sociais. Eu carregava a minha mala simples, com algumas roupas e um vestido que comprei meses antes, um presente silencioso para mim mesma. Quando entrei de volta, Bianca já estava deitada na cama king size como se estivesse em um hotel 5 estrelas, enquanto minha mãe conferia a suíte com ar de proprietária. Pelo menos você acertou na escolha, ela disse. Achei que viríamos para algum lugar simples. Simples foi o apartamento onde morei a vida inteira enquanto via minha irmã ganhar quarto reformado todos os anos. Engoli a ironia, mas meu sorriso continuou firme. O tipo de sorriso que não pede aprovação, que apenas observa. O primeiro jantar foi o ponto inicial do meu plano. Eu tinha encomendado uma mesa posta com frutos do mar frescos, vinho, e uma sobremesa que sempre amei. Mas quando anunciei, como anfitriã, minha mãe apenas murmurou, ótimo, menos trabalho para Bianca. E Bianca, sem levantar o olhar do celular, completou, eu não como camarão, mas tudo bem, você deu o seu melhor. Nada daquilo era surpresa. E mesmo assim, ver a naturalidade com que me diminuíam era quase fascinante, como se fizessem parte de uma peça que ensaiaram a vida inteira. Jantamos na varanda iluminada pela luz âmbar da cidade. Ninguém mencionou que era o meu aniversário. Bianca falava sobre seguidores, collabs, parcerias e o quanto ela era indispensável para qualquer marca. Minha mãe a comparava com filhas de amigas, sempre colocando-a como superior. Meu pai, como sempre, silencioso, apenas servindo vinho e sorrindo quando conveniente. Eu entendia aquele teatro de cor. Quando terminamos, eles foram para a sala assistir televisão, e eu fiquei recolhendo a mesa, lavando pratos e organizando a bagunça. Foi nesse momento que a ficha caiu, não havia amor ali, nunca houve. Não era sobre esse fim de semana. Era sobre anos de ausência emocional sendo empurrados para debaixo do tapete. Terminei a louça, amarrei o cabelo e fui para a varanda externa da cobertura. De lá, eu podia ouvir a voz da minha mãe reclamando do ar-condicionado, e a de Bianca falando com alguém ao telefone. Tô curtindo uma viagem de luxo, meu pai e minha mãe me trouxeram para Balneário. Me trouxeram. Eu ri, não de raiva, mas de clareza. Peguei meu celular e abri o e-mail de confirmação da reserva do apartamento. Tudo no meu nome. Pagamento confirmado no meu cartão. O contrato, também no meu nome. Horário do check-in e check-out, condições de permanência. Penalidades por hóspedes não autorizados. E o detalhe mais importante, a administradora do apartamento falaria diretamente comigo para qualquer necessidade, apenas comigo. Guardei o celular no bolso. Eu não precisava provar nada àquela altura, eu apenas precisava agir. Quando voltei para a sala, Bianca estava rindo alto de uma piada sobre filhos que têm que sustentar pais velhos, e meu pai achou graça. Minha mãe comentou, ainda bem que temos a Bianca para cuidar da gente no futuro. Olhou diretamente para mim e completou, afinal, alguns filhos, bem, só dão despesa. Ninguém percebeu quando me levantei da mesa. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Ninguém notou nada. Eu era invisível, até aquele final de semana. Depois dele, eu nunca mais seria. Eu caminhei até o quarto menor, fechei a porta silenciosamente, sentei na cama e respirei fundo. O plano estava pronto na minha cabeça. E por mais emocionante que fosse imaginar o efeito final, a melhor parte seria o caminho até lá, porque, pela primeira vez na vida, o jogo seria jogado sob as minhas regras.
Eu não ia dormir no chão. E muito em breve, ninguém mais dormiria ali. Os primeiros sinais de irritação começaram logo cedo, no dia seguinte. Era 7 da manhã quando acordei com Bianca gritando na sala porque a internet não estava rápida o suficiente para uma influenciadora do tamanho dela. Minha mãe tentava acalmá-la. Filha, você precisa da internet para trabalhar, claro. Se não der certo aqui, podemos procurar outro lugar melhor. Outro lugar melhor. No apartamento que eu paguei. Sim, era exatamente esse tipo de absurdo que eu queria observar com clareza, não com dor. Eu apareci na sala arrumada, pronta para ir caminhar à beira-mar. Bianca revirou os olhos quando me viu. Ah, você podia, pelo menos, desligar suas coisas antes de dormir. Aposto que sua porcaria de celular drenou o Wi-Fi. Minha mãe concordou como se fosse uma informação científica. Meu pai, como sempre, apenas observava. Eu apenas peguei a chave do apartamento e falei com calma: se precisarem de algo, falem com a administração. Minha mãe riu com desdém: amor, nós falamos diretamente com o proprietário, não com o recepcionista. Essa frase ecoou na minha mente como música. Eles realmente acreditavam que tinham autoridade ali. Desci para a praia e caminhei por 40 minutos. A brisa, o mar, o barulho do movimento, tudo me parecia libertador. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando ser amada, estava apenas sendo eu. Quando voltei para o prédio, o interfone tocou antes mesmo de eu abrir a porta do apartamento. Bom dia, aqui é da administração. Há 3 hóspedes adicionais tentando entrar. Gostaria de liberar? Meu sorriso se abriu sozinho. Não, não autorizo entradas adicionais. Perfeito. Manteremos a norma do condomínio. Eu agradeci e desliguei. Quando entrei, entendi a situação. Bianca havia convidado 2 amigas para passar o dia na piscina do prédio, achando que poderia usar o apartamento para impressionar mais seguidores. Minha mãe estava enfurecida: o prédio está impedindo a entrada das convidadas da Bianca. Bianca gritou: você precisa liberar agora, é por causa do meu trabalho. Respondi calmamente: o contrato só permite os hóspedes registrados. Não autorizei ninguém além de vocês. Minha mãe deu um tapa na mesa. E quem você pensa que é para tomar essa decisão? A titular da reserva, respondi simplesmente. O silêncio que se seguiu foi histórico. Pela primeira vez na vida, vi nos olhos da minha mãe algo que nunca tinha visto: surpresa. Não indignação, não sarcasmo, surpresa real. Bianca cruzou os braços: então você vai arruinar meu conteúdo? Não. Você se encarregou disso sozinha. Ela correu para o quarto batendo portas. Minha mãe foi atrás, jogando sermão atrás de sermão sobre como eu precisava pensar mais na família. Enquanto isso, meu pai ficou parado na sala, desconfortável, tentando decidir se apoiava a esposa ou fingia neutralidade. Ele escolheu o silêncio, como sempre. O clima piorou no almoço. Preparei algo rápido para mim e deixei o restante da comida à disposição. Bianca pareceu alterada. Já que você estragou minha live, hoje você podia, pelo menos, ficar responsável pelo jantar. Minha mãe completou: é o mínimo. Afinal, você não tem filhos, não tem marido e tem tempo sobrando. Cada frase era projetada para diminuir. Mas não me acertava mais. Eu ofereci apenas um olhar neutro e silêncio. E aí a bomba estourou. O celular da Bianca começou a vibrar com notificações frenéticas. Eu estava na varanda quando ouvi gritos. A live da manhã havia sido perdida, as amigas não entraram no prédio e alguém fotografou Bianca irritada do lado de fora. A foto viralizou chamando-a de Patricinha malcriada. As marcas começaram a mandar mensagens desconfortáveis. Ela saiu do quarto chorando: eu estou perdendo seguidores. Isso é culpa sua. Eu, tranquila, tenho certeza de que você vai se adaptar. Afinal, você sempre se adapta quando envolve os outros trabalharem por você. Ela avançou gritando, mas minha mãe a segurou. Você está destruindo a vida da sua irmã. Eu respirei fundo. Eu só parei de sacrificar a minha pela vida dela. Meu pai finalmente falou:
eu acho que as coisas saíram do controle. Talvez devêssemos ir embora. Ah, as palavras que eu estava esperando. Eu sorri, sentei no sofá e respondi naturalmente: não se preocupem. Vocês vão embora sim. Só não exatamente quando imaginam. Minha mãe arregalou os olhos. Bianca parou de chorar. Meu pai empalideceu. Eles perceberam, pela primeira vez, que não estavam no comando. E que eu não estava mais disposta a servir de escada. A maré tinha virado. E eles nem imaginavam o que vinha depois. Depois do almoço, o clima ficou tão denso que parecia que o próprio ar se tornava pesado. Bianca se trancou no quarto, minha mãe fez várias ligações para amigas contando uma versão distorcida da história, como sempre, e meu pai se refugiou na varanda, como se o mar pudesse protegê-lo de qualquer conflito real. E eu? Eu apenas observei. Sempre observar. No fim da tarde, decidi dar um passo importante no meu plano, o passo que separava a irritação de consequências reais. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para a administração do condomínio: olá, sou a titular da reserva. Gostaria de solicitar o cancelamento antecipado da estadia e o check-out antecipado para amanhã às 10 horas. Não informem a ninguém até eu estar presencialmente na recepção, por favor. A resposta chegou logo: pedido confirmado, senhora Helena. Check-out antecipado às 10 horas. Estaremos prontos. Meu sorriso surgiu espontaneamente. No fundo, eu sabia que não se tratava daquele apartamento, se tratava da minha história inteira. Quando voltei para a sala, os três estavam reunidos, minha mãe reclamando, Bianca chorando e meu pai implorando para que ela se acalmasse porque não era tão grave assim. Eles estavam tão ocupados dramatizando que nem perceberam quando me sentei no sofá. Bianca foi quem primeiro tentou recuperar o controle. Você vai ter que me ajudar a recuperar minha imagem. Você estragou minha live, então agora você tem a obrigação de compensar. Minha mãe concordou imediatamente, pelo menos pense na família antes de agir. Se Bianca cair, nós caímos juntos. Eu respirei fundo antes de responder: família cai junta quando existe união. No nosso caso, eu apenas deixei de servir de muleta. Minha mãe bateu na mesa: você tem a obrigação de ajudar sua irmã. Foi aí que eu ri, não por deboche, mas porque finalmente enxerguei com clareza. Por toda a vida, eles acreditaram que eu existia para servir. Não era amor, era conveniência. Eu levantei calmamente e disse: já que vocês se irritam quando digo a verdade, eu vou apenas deixar os fatos falarem sozinhos. E caminhei até o corredor. A reação veio rápido, pânico. Aonde você vai? Minha mãe perguntou. Resolver algumas coisas, respondi. Resolver o quê? Insistiu Bianca. A vida, respondi, sem olhar para trás. Desci as escadas e fui até a recepção do prédio para confirmar tudo presencialmente. Assinei os documentos de check-out antecipado, organizei a devolução das chaves e acertei a taxa extra da limpeza, tudo em silêncio, com paz. Enquanto isso, o apartamento estava sendo preparado para receber novos hóspedes no dia seguinte, e eu sabia que minha família não fazia ideia. Quando voltei, o clima estava mais tenso ainda. Bianca estava surtando porque tinha perdido um contrato com uma marca e minha mãe a consolava como se fosse uma criança. Ao me ver, as duas começaram uma enxurrada de acusações. Você destruiu a carreira da sua irmã. Você fez tudo isso de propósito. Você tem inveja dela. E então, aconteceu algo inesperado. Meu pai levantou da cadeira com força, como alguém que carregou pedras por uma vida inteira e, finalmente, deixou tudo cair. Parem. As duas. Agora. A sala ficou em silêncio. Ele olhou para Bianca, depois para minha mãe e, por fim, para mim. Eu passei a vida inteira vendo essa família tratar uma filha como prioridade e a outra como invisível. E eu nunca falei nada porque estava confortável demais em não interferir. Minha mãe ficou pálida. Bianca arregalou os olhos. Ele continuou: mas a culpa não é dela. A culpa é nossa. Nós criamos um monstro de favoritismo. Nós depositamos todas as expectativas em uma filha e nenhum apoio na outra.
Ele respirou fundo. E agora estamos colhendo isso. Minha mãe tentou retrucar, mas ele levantou a mão. Chega. Não vamos culpar a Helena pelo que foi resultado de anos de escolhas nossas. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar com tanta firmeza. Por um instante, senti a menina dentro de mim, aquela que só queria ser defendida, respirar. Mas a sensação durou pouco. Bianca correu para o quarto gritando que estava cercada por pessoas tóxicas e que precisava de um ambiente emocionalmente saudável. Minha mãe foi atrás falando que eu tinha destruído a família. E meu pai, cansado, voltou para a varanda, como alguém que reconheceu erros, mas já não sabia como consertá-los. Eu me sentei à mesa e tomei um copo d'água devagar. Não havia pressa. O relógio era meu aliado. Às 22 horas, enquanto eles dormiam, cada um em seu quarto, eu revisei mentalmente cada passo, check-out confirmado. A porta da suíte trancada por dentro, eles jamais estariam prontos às 10 horas. Bianca sem contrato, chorando no quarto. Minha mãe convencida de que ainda tinha controle. Meu pai dividido entre culpa e conformismo. Tudo estava exatamente onde precisava estar. Amanhã, eles acordariam acreditando que podiam continuar sendo quem sempre foram. Mas quando o relógio marcasse 10 horas, o mundo deles deixaria de existir. E o meu, finalmente, começaria. Acordei com a luz do sol entrando pela janela do quarto pequeno. Eram 8 horas e 47. O check-out estava marcado para as 10 horas em ponto. O silêncio da casa me dizia que eles continuavam acreditando que tudo estava sob controle, como sempre acreditaram. Levantei devagar, tomei banho, arrumei minhas coisas com calma e coloquei a minha mala perto da porta de entrada. Às 9 horas e 5, o caos esperado começou. Bianca abriu a porta da suíte como se fosse rainha decretando sua presença. A expressão era de alguém que tinha recuperado a autoconfiança durante o sono. Eu e a mamãe decidimos que hoje vamos para o Beach Club. E você vai ficar aqui preparando o almoço para quando voltarmos. Minha mãe apareceu logo atrás, e trate de organizar sua bagunça. Você espalha coisas pela casa toda. Eu estava sentada no sofá, já vestida e maquiada. Não vou estar aqui às 13 horas, respondi. Tenho compromisso. Bianca deu uma risada debochada. Compromisso? O que você faz da vida que tem compromisso? Minha mãe completou, só falta dizer que trabalha muito. Respirei fundo, não por cansaço, mas para segurar o riso que quase escapou. Porque a ironia do destino estava prestes a bater a porta, literalmente. Às 9 horas e 12, a campainha tocou. Minha mãe, achando que era serviço do condomínio, abriu com autoridade. Pode entrar. 2 funcionários uniformizados estavam na porta, acompanhados da gerente da administração. Bom dia, ela disse. Estamos aqui para iniciar o processo de check-out. O impacto foi imediato. Bianca piscou algumas vezes, sem entender. Check-out? Como assim check-out? Nós só saímos segunda-feira. A gerente respondeu com toda a educação profissional. Houve solicitação de antecipação para hoje às 10 horas. Pedido da titular da reserva, senhora Helena Carvalho. Minha mãe se virou para mim como se eu tivesse cometido um crime. Você fez isso sem falar com ninguém? Falei, respondi, levantando. Com as únicas pessoas que precisavam saber, a administração e eu mesma. Bianca entrou em modo desespero instantâneo. Não, não, não. Eu marquei fotos e stories para hoje. Eu preciso da varanda, da piscina, da luz desse lugar. É meu trabalho. A gerente foi delicada, mas direta. Sinto muito. A permanência de vocês além do horário acarretará multa pesada. Minha mãe então tentou a tática de sempre, modo autoritária. Você não está entendendo. Eu sou a mãe dela. Eu decido. A gerente a encarou sem um pingo de hesitação. Quem decide é a pessoa que pagou pelo imóvel. E não foi a senhora. Nunca, em 28 anos, eu tinha visto minha mãe perder o ar, desta vez, perdeu. Bianca começou a correr pela casa juntando suas coisas aos gritos.
Minha mãe repetia que isso era humilhação, que eu estava destruindo a família, que eu estava sendo egoísta. Meu pai havia saído da varanda, olhando para tudo sem saber de que lado ficar, como sempre. Eu permaneci ali, sentada no sofá, observando. Pela primeira vez, eu não era espectadora da própria vida, eu estava no comando. A mala de vocês está no quarto? Perguntei aos funcionários. Eles confirmaram. Então podem colocá-las no carro deles. Bianca chorava como se o mundo tivesse acabado. Você acabou com tudo, Helena. Você acabou com a minha vida. Eu a encarei de forma serena, eu só te entreguei a sua vida sem usar a minha como escada. Minha mãe apontou o dedo para mim, você é má. Você sempre teve inveja da sua irmã. Sempre. Eu respondi com uma calma que a destruiu muito mais do que gritos fariam, não, mãe. Eu nunca tive inveja da Bianca. Eu só queria existir para vocês. Ela empalideceu, porque, pela primeira vez, teve que confrontar a verdade. O check-out foi concluído às 10h03. 3 minutos de atraso, motivados por Bianca se recusando a entrar no carro até o último segundo, e a multa foi aplicada automaticamente para o cartão cadastrado. O cartão do meu pai. Ele olhou para mim com desespero silencioso. Helena, eu não tenho como pagar essa multa agora. Olhei fundo nos olhos dele. Eu não sentia ódio, sentia libertação. Pai, você passou minha vida inteira pagando para que a Bianca ficasse confortável e para que eu ficasse calada. Considere essa última conta. Ele baixou a cabeça. Quando finalmente entraram no carro, Bianca baixou o vidro, com os olhos cheios de ódio. Você vai se arrepender de ter mexido com a pessoa errada. Eu vou destruir sua vida. Meu sorriso veio automático. Se você souber viver a sua vida sem me usar, pode destruir qualquer outra coisa que quiser. O carro arrancou em velocidade, mas deixou para trás exatamente o que precisava, a velha versão de mim, a filha invisível, útil, descartável. Eu fiquei parada olhando o mar. Não houve alívio imediato, nem euforia. O que houve foi uma sensação profunda de solo firme, como se eu estivesse pisando na minha vida pela primeira vez. Mas a história não terminava ali. Afinal, o maior acerto de contas ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram silenciosos, estranhamente silenciosos. Não havia gritos, não havia críticas, não havia comparações. Apenas quietude. Uma quietude que, em vez de me assustar, me curou. Voltei para meu apartamento em Curitiba com uma mala leve e uma alma leve. Pela primeira vez, eu não estava voltando da casa da família, eu estava voltando para casa. A minha. 2 dias depois, o grupo da família no WhatsApp começou a explodir com mensagens, todas vindas da minha mãe. Precisamos conversar. Família não deve se afastar. Você exagerou e precisa pedir desculpas. Eu li tudo com calma, sem responder. A necessidade desesperada de controle transbordava em cada frase. Bianca, por sua vez, começou seus ataques nas redes sociais de maneira indireta, textos ambíguos sobre inveja, irmãos ingratos, pessoas que se acham melhores. Mas, pela primeira vez, me permiti ignorar, não por fraqueza, e sim por liberdade. Naquela sexta-feira, enquanto fazia café, meu celular tocou. Era meu pai. Pensei em não atender, mas atendi. O silêncio inicial dizia mais do que palavras. A gente precisa consertar isso, ele disse enfim. Não tem conserto, respondi com suavidade, não com raiva. Só tem fim. Ele suspirou, cansado. Você quer cortar relações? Eu não quero cortar, e eu corrigi. Eu só não quero que continuem sangrando. Ele demorou a responder. Sua irmã está arrasada. Perdeu contratos, seguidores, ela perdeu o que nunca foi dela de verdade. Imagem não é caráter. Ele engoliu seco. A sua mãe está sofrendo muito. Eu fechei os olhos por um instante. Eu também sofri por 28 anos. A diferença é que ninguém nunca viu o meu sofrimento como prioridade. Ele tentou apelar pelo último argumento de sempre: nós somos sua família.
Eu respirei fundo. Família não é quem tem acesso ao seu sangue. Família é quem tem acesso ao seu coração. Vocês nunca quiseram acessar o meu. Só queriam usar. Ele chorou. Eu nunca tinha visto isso. E ainda assim, não senti vontade de voltar atrás. A ligação terminou com ele dizendo: um dia você vai precisar da gente. E eu respondi: mas nunca mais às custas de mim. Depois disso, o silêncio voltou, e ficou. Não houve pedidos de perdão, não houve visitas inesperadas, não houve aniversários comemorados com falsa harmonia. Houve apenas distância. E essa distância me salvou. 3 meses depois, coloquei em prática a parte final da minha decisão, não vingança, mas encerramento. Mandei uma mensagem formal no grupo da família: a partir de hoje, não participarei mais de encontros ou convívios familiares. Desejo que cada um siga sua vida da maneira que achar melhor. Estou seguindo a minha. Não responderei mais mensagens. Não é raiva, é paz. Silenciei o grupo, desliguei notificações, bloqueei acessos às minhas redes sociais para eles e troquei de número. Não para me esconder, mas para existir sem ser extraída. Bianca seguiu com seus dramas na internet, todo mundo sempre foi culpado, menos ela. Minha mãe continuou contando histórias para quem quisesse ouvir, sempre se fazendo de vítima. Meu pai se escondeu no silêncio como sempre. Mas eu não estava mais lá para assistir. No meu aniversário seguinte, sozinha, mas não solitária, fui novamente à praia. Não a mesma. Outra. Uma melhor. Fiz uma mesa posta só para mim, com minha bebida preferida e meu prato favorito. Sem plateia, sem expectativa, sem necessidade de provar nada. Tirei uma foto, mas não postei. Não era para o mundo. Era para mim. Enquanto o sol se punha, pensei em tudo que vivi e em tudo que deixei para trás. A dor foi grande. A rejeição foi profunda. Mas nada disso se compara à paz que vem quando você entende que não precisa implorar por espaço na vida de ninguém para ter valor. Naquela varanda de frente para o mar, entendi a minha história com absoluta clareza: eu não perdi uma família. Eu me libertei de uma prisão. E, pela primeira vez, fiz um brinde não ao amor que eu queria receber, mas ao amor que eu finalmente aprendi a dar a mim mesma. Se você acompanhou essa história até o final, eu quero muito saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que essa filha fez? Ou teria agido diferente? Comenta aqui embaixo, porque eu leio tudo e quero saber o que você faria no lugar dela. Aproveita e já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e continuar trazendo histórias fortes e emocionantes como essa. Se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos e histórias que chegam todos os dias. E mais uma coisa importante, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber até onde essa história está chegando e vou deixar um coração em todos os comentários. Então comenta agora, você faria o mesmo? Qual cidade você está assistindo? Curte, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e continua aqui com a gente, sua presença faz toda a diferença.